Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São José, nosso Pai e protetor, rogai por nós. Mais uma vez estamos aqui reunidos neste canal. Eu sou o Padre Leandro Carvalho, estou levando até você, espero que esteja sendo proveitoso, a nossa leitura meditada da Carta Apostólica Patris Corde do Papa Francisco. Se você estiver gostando, coloca aí nos comentários o que você tem achado, o que está lhe ajudando, o que você gostaria de sugerir. Os comentários são também para esse contato entre nós. Bem-vindo você que está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal. Nós estamos fazendo esta meditação, esta leitura espiritual da Carta Apostólica do Papa, por ocasião do ano de São José. São 150 anos que São José foi declarado patrono da Santa Igreja Católica. Por isso, seja bem-vindo, curta, inscreva-se no canal e também compartilhe, para que também mais pessoas possam participar. E nessa semana, de modo especial, nosso programa ele é dedicado também à novena a São José. No final aqui do nosso encontro, nós iremos rezar a oração de São José neste 7º dia da nossa novena. Nós estamos refletindo sobre os predicados que o Papa Francisco apresenta a respeito de São José. Nós já começamos há 2 dias a falar sobre o Pai na ternura. E o Papa está nos ajudando a entender que a ternura deve ser aquela lente com a qual nós devemos enxergar toda a nossa vida. São José foi um pai de ternura para o menino Deus e ele também nos ajuda a olhar com ternura para nós mesmos, especialmente para as nossas fraquezas. O Papa nos recordava, nós lemos ontem, que muitas vezes nós pensamos que Deus confia apenas em nossa parte boa e vitoriosa, enquanto, na verdade, a maior parte de seus desígnios se realiza mediante e não obstante a nossa fraqueza. E hoje nós vamos continuar a leitura deste ponto, o 2º ponto sobre o Pai na ternura, e o Papa nos diz o seguinte: o maligno nos faz olhar com juízo negativo para a nossa fragilidade. O Espírito Santo, ao contrário, a ilumina com ternura. É a ternura a melhor maneira para tocar aquilo que é frágil em nós. A forma aguda e o juízo que usamos em relação aos outros, em geral, são sinal da incapacidade de acolhermos a nossa própria fraqueza, nossa própria fragilidade. Somente a ternura nos salvará da obra do acusador. Por isso, é importante encontrar a misericórdia de Deus, especialmente no sacramento da reconciliação, fazendo uma experiência de verdade e ternura. Paradoxalmente, também o maligno pode nos dizer a verdade, mas se o faz é para nos condenar. Sabemos, contudo, que a verdade que vem de Deus não nos condena, mas nos acolhe, nos abraça, nos sustenta e nos perdoa. A verdade apresenta-se a nós sempre como o Pai misericordioso da parábola. Vem ao nosso encontro, restabelece nossa dignidade, coloca-nos em pé, faz festa para nós, com a motivação que este meu filho estava morto e ressuscitou, estava perdido e foi reencontrado. Também pela angústia de José passa a vontade de Deus, a sua história, o seu projeto. José nos ensina assim que ter fé em Deus compreende também crer que Ele pode agir também mediante nossos medos, nossas fragilidades, nossa fraqueza. E nos ensina que, em meio à tempestade da vida, não devemos temer e entregar a Deus o leme do nosso barco. Às vezes queremos controlar tudo, mas Ele sempre tem um olhar maior. Papa Francisco, mais uma vez, muito inspirado para nos falar sobre a necessidade de um olhar de ternura sobre nós mesmos. E o Papa nos diz que existe um paradoxo, uma oposição
entre o olhar de Deus e o olhar do maligno, do diabo, de Satanás. Satanás, ele nos faz olhar com um juízo negativo para a nossa fragilidade. Satanás até às vezes joga na nossa cara a verdade do que nós fizemos. Mas o Papa fala sobre qual a intenção do diabo ao fazer isso. Como seu nome diz, ele quer nos dividir, nos separar da confiança em Deus e quer causar uma divisão interior dentro de nós. O diabo, ele nos faz olhar com juízo negativo para a nossa fraqueza. E se ele joga nosso erro diante do nossa face, é para nos condenar. É isso que o diabo faz. É interessante, nós já vimos, né, já lemos algumas realidades de padres exorcistas. O diabo ri da cara do exorcista e fala do pecado do padre exorcista. Mas para quê? Para envergonhá-lo, para dizer assim, você não é nada. Como é que você quer usar o nome de Deus? Como que você quer me expulsar em nome de Deus se você é esse nada? Então o Papa recorda propriamente disso. O diabo, ele quer causar divisão, ele é maligno. E a verdade que ele apresenta é para nos jogar diante de nós e nos colocar numa mentira. Porque o diabo nunca ama a verdade, ele é da mentira, ele é o pai da mentira. Então, o diabo nos faz enxergar a nossa fragilidade para termos medo, angústia, tristeza, julgamento de nós mesmos e, sobretudo, para nos condenar. E por que o diabo faz isso conosco? Porque essa é a experiência que ele tem dele mesmo. E veja que interessante, o Papa também coloca depois, dizendo que a pessoa que julga muitas outras, que ele condena o próximo, que de forma aguda usa de juízo nas relações com os outros, é uma pessoa incapaz de acolher a sua própria fraqueza, a sua própria fragilidade. Quando uma pessoa ela age com agressividade, ela fala mal do outro, ela aponta o dedo para a ferida do outro, você pode ficar tranquilo que o problema não é seu, o problema é dessa pessoa. É ela que não se ama, é ela que ainda não fez um processo de aprendizado de lidar com as próprias fraquezas. E isso é diabólico, isso aí vem de uma força do mal. Agora o Papa mostra a oposição. O que o Espírito Santo faz? Ele ilumina a nossa fraqueza com ternura. A verdade, com V maiúsculo, o Papa diz, ela age do mesmo modo da parábola do filho pródigo. Existe um erro, existe um pecado grave que separou aquele filho do próprio pai, mas o Espírito Santo faz ele rever o seu erro com ternura e desperta nele o desejo de voltar para a casa do pai. Veja, infelizmente, a figura de Judas. Judas pecou, errou, mas ele se julgou e abriu espaços para que o diabo pudesse tomar conta e o condenasse. Por isso, Judas preferiu tirar a vida, ao invés de procurar a vida em Deus. Pedro também errou, Pedro negou, Pedro fugiu, Pedro abandonou Jesus na hora que ele mais precisava. Mas o Espírito Santo, ele mostra a nossa verdade com ternura. E Pedro certamente se recordou do filho pródigo daquela parábola que Jesus havia contado. E Pedro, por isso, decide voltar. Quando ele viu Jesus lá ressuscitado, ele pula na água e nada para chegar perto de Jesus. Certamente envergonhado, entristecido com o que ele fez, mas cheio da confiança de que Jesus iria assumir aquela postura de um Pai misericordioso. E o que ele faz? Ele vem ao nosso encontro, restabelece nossa dignidade, coloca-nos de pé, faz festa, porque ele quer ver todos os seus filhos vivos, ressuscitados. E essa ressurreição só acontece diante do verdadeiro amor, da verdadeira ternura que nos vem do próprio Deus. Então, essa é a realidade que o Papa diz da necessidade da confissão. Quem não procura a confissão está dando espaços para o diabo, está dando espaços para a perda da ternura de Deus. Ah, padre, mas eu tenho vergonha de falar os meus pecados para o padre. Ou então quem quer se esconder e colocar um escudo fala, para que falar meus pecados para um padre que também é pecador, é ser humano como eu?
Pois bem, mas Deus usa do sacerdote, porque Ele usa da igreja como um canal da sua graça através do sacramento. Quando você se confessa, você assume aquela atitude de filho pródigo. É uma humilhação de voltar e dizer: Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas qual é a reação do pai nesse momento? Vamos fazer festa. E o sacerdote diz: eu te absolvo dos teus pecados. Então veja a dinâmica do Espírito Santo e a dinâmica da ternura. Esse paradoxo maravilhoso de um Deus que acolhe o pecador, que não quer o seu pecado, que não quer esse pecado mortal que o distancia de Deus, mas Ele acolhe com ternura o pecador e dá para ele a possibilidade de recomeçar a vida, recomeçar a história. Até quando, minha gente, nós vamos achar que nós somos perfeitos? Nós não somos nada. Mas quando que nós vamos mudar? Quando nós começarmos a olhar com ternura para a nossa fragilidade e entender que Deus já assumiu essa ternura para nós, para conosco, e aí a nossa vida ganha um significado novo. Olha o sentido novo da nossa vida. Deus me ama como eu sou. E foi isso que São José fez. O Papa fala: pela angústia de José passa a vontade de Deus, a sua história e o seu projeto. Quantas e quantas vezes a fragilidade de José quase o bloqueou. Porque José dizia: eu não sou nada. O que eu posso fazer? E como ele diz que não pode fazer nada, ele dorme. Engraçado, quando a gente está muito preocupado, angustiado, a gente não consegue dormir, a gente perde o sono. A ternura do Espírito Santo de Deus movia São José. Ele não perde o sono, mas ele dorme tranquilo no colo de Deus, para que ali ele consiga entender, na revelação do anjo, qual é a vontade do Senhor. Então, minha gente, vamos começar a fazer uma mudança interior de verdadeira conversão? Vamos buscar a confissão, vamos identificar qual é o espinho que está na nossa carne, aquele espinho que é causador de pecados, de discórdias, de divisão. Vamos nos confessar e vamos viver como filhos amados de Deus. E como São José, vamos colocar a cabecinha no travesseiro e dormir na paz que vem do Senhor. E vamos pedir que São José nos ajude aquilo que ele mesmo aprendeu. Deus, Ele compreende a nossa situação, nossa fragilidade, nossa fraqueza e nossos medos. E Ele pode agir através dos nossos medos, fragilidades e fraqueza. E Deus nos ensina em São José que, meio a tempestades da vida, não devemos temer e entregar a Deus o leme do nosso barco. Às vezes nós queremos controlar tudo, mas Deus sempre enxerga além. Então vamos entregar nas mãos de Deus as fraquezas, as dificuldades, vamos pedir o seu perdão e continuar lutando, porque Deus age conosco na sua ternura. Vamos rezar hoje este 7º dia da nossa novena, fazendo agora a nossa oração a São José. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possíveis as coisas humanamente impossíveis, vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sob vossa proteção a causa importante que vos confiamos, para que tenha uma solução favorável. Ó Pai muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança. Que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. Já que tudo podeis junto de Jesus e Maria, mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família que jamais existiu, sede, nós vô-lo pedimos, o Pai e protetor da nossa, e impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria. Amém. São José, nosso Pai e protetor, rogai por nós. Que desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Minha gratidão pela sua presença e companhia. Espero você amanhã. Se inscreva aí no canal, compartilhe e juntos nos encontraremos. Fique na paz e na graça do nosso Deus e um abraço carinhoso.